Os tempos mudaram e a época de vagas sobrando para qualquer programador ficaram para trás. Mas será que já era então? Não dá mais para ser dev? Se você está começando agora, talvez já tenha ouvido frases como já tem programador demais, é só chutar uma árvore que cai 10 programadores, o mercado está saturado, ou até mesmo você nunca vai conseguir. Mas a verdade é bem mais complexa do que isso. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre o cenário real da programação em 2025, o que mudou e principalmente se ainda compensa entrar nessa área. Eu sou o Renan Ramos e vem comigo. Entre 2020 e o início de 2022, houve uma explosão de contratações em tecnologia. Vagas para desenvolvedores no Indeed chegaram a mais do que dobrar em comparação ao início de 2020. E isso foi muito lógico, porque as empresas nesse período precisavam da sua presença no digital, então as vagas dispararam na contratação de novos programadores. Depois dessa corrida pela presença digital, houve muitos layoffs. Isso foi muito lógico, pois o software já estava construído, já não precisava mais de tantos programadores para dar manutenção e pequenas features, não fazia mais sentido. Então houve uma sequência de layoff muito grande. Segundo a análise do site Programmatic Engineer, atualmente há 35 menos vagas do que há 5 anos, refletindo uma queda para níveis que só existiam no início da pandemia. Agora, com esses números que eu falei, com tudo isso que eu comentei até agora, você deve estar se perguntando, então já era para mim? Eu não tenho mais espaço? E é justamente aí que vem a virada de jogo, meu jovem gafanhoto. Vem comigo. Entenda uma coisa, o hype ele vem, ele acontece e ele passa. E só fica quem realmente persistir e resistir. Depois deste boom na área de TI, a régua aumentou muito. E suspeito dizer que ficou bem mais difícil do que era antes. Eu conversei com alguns amigos programadores mais da antiga, e eles me disseram, sempre foi difícil entrar na área de TI, sempre foi, mas depois do boom da pandemia, parece que ficou ainda mais difícil, a régua aumentou muito, e se você quiser fazer parte desse mundo e ser um desenvolvedor, você vai ter que desenvolver habilidades que vão muito além da parte técnica. Então, pensando nisso, eu separei aqui 5 características que eu, como desenvolvedor, acredito que você tem que ter para entrar na área e permanecer nela. O que o mercado realmente precisa não são apenas pessoas que sabem apenas escrever código, e sim resolver problemas. A galera fica muito focada na parte técnica e esquece uma das principais coisas na hora da contratação, que é a soft skill. Uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça foi quando eu fiz a minha entrevista para ser desenvolvedor júnior. E o recrutador falou algo mais ou menos assim: a parte técnica você desenvolve, isso é o de menos, mas a gente busca pessoas assim, igual a você, que estão dispostas a dar a cara a tapa. Porque na entrevista eu fui bem sincero do que eu sabia e do que eu não sabia, porém eu deixei bem claro que eu faria o que fosse necessário para poder ter o conhecimento que eles exigiam, alguns conhecimentos específicos. E galera, hoje nós vivemos a melhor era possível, a era da tecnologia. Veja quantas ferramentas tem à nossa disposição. Tem livros, Google, IA, documentação, vídeos técnicos no YouTube. Ou seja, você consegue aprender muitas coisas em um período muito curto de tempo, mandando a IA fazer resumo, aplicando, construindo cenários hipotéticos, programando, o básico, mas bem potencializado por tantas ferramentas que temos hoje. Então a parte técnica acaba não sendo mais tanto um problema. Agora, o que você precisa desenvolver é a sua característica de resolver problemas, porque ser programador é isso, é resolver problemas. Você vai estar o tempo todo pegando problemas, entregando soluções, resolver features. Features são problemas que necessitam de soluções e você vai entregar essa solução. Então, fica muito difícil você querer ser um desenvolvedor se você não gosta de resolver problemas. O segundo ponto é ser autodidata. O mercado muda e muda muito rápido. Se você ficar esperando alguém te dar o passo a passo de como fazer tal coisa, ou ficar esperando que alguém te guie o tempo todo, você vai acabar ficando para trás. E ser autodidata é essencial. Saber buscar em todas as fontes faz parte do jogo. E ser autodidata complementa a primeira característica que eu falei, que é resolver problema, pois você vai resolver
Você vai receber um bug na sua mão, por exemplo, e você vai ter que resolver. Se você não sabe, você vai ter que correr atrás de adquirir o conhecimento necessário para resolver e entregar. É assim que funciona. E olha, uma dica de ouro: esgote todas as possibilidades antes de escalar o problema. Ou seja, não vai qualquer coisinha já chamando seu tech lead, seu sênior, não. Esgote todas as possibilidades primeiro e depois você escala o problema. Porque senão você nunca vai se desenvolver como um programador. Enfim, ser autodidata é essencial para ser um programador. Às vezes, você vai estudar meses uma tecnologia e de repente o projeto muda. A empresa troca a ferramenta, surge uma IA que faz, metade do seu trabalho. Você precisa se adaptar e não ter apego. E pode acontecer com você, assim como aconteceu comigo. Ter que resolver problemas que não necessariamente é sua especialidade. Por exemplo, eu sou back-end. E já aconteceu uma situação de eu ter que resolver um pequeno bug no front-end que era com Vue.js. E eu nunca tinha visto Vue.js na minha vida. E aí você começa a entender que as características começam a trabalhar por você. Quando eu recebi esse problema, eu não sabia resolver. Logo, eu tive que ser autodidata, e claro, com a característica de resolvedor de problemas. E junto, eu fiz o que pude e resolvi 80% do problema. Mas faltava algo para mim fechar. E foi depois de esgotar todas as possibilidades que eu escalei para o meu sênior e falei: olha, não consigo passar daqui. Ele analisou, olhou com a sua visão de sênior e viu: você está errando nisso. E aí foi quando eu entendi, alterei e consegui resolver o problema. Muita gente trava antes mesmo de começar, porque fica pensando muito se vai dar certo ou não. Mas a verdade é, você nunca vai saber se não tentar. Ninguém nasce pronto, nem os programadores que hoje estão no topo. Um cara que eu tenho como referência é o Fábio Akita. Você acha que ele já nasceu programando? Bom, eu acho que sim, viu? Porque o cara é muito bom. Brincadeiras à parte, não. O cara se dedicou, estudou, ele dedicou a vida dele à programação. E é isso que eu falo pra você. E na época dele, provavelmente, não tinha tantas tecnologias igual a gente tem hoje. Vixe, eu acho que eu tô chamando ele de velho, hein? Foi mal aí, Akita. Mas entende o que eu quero dizer? Hoje tá muito mais fácil. É muito comum aparecer demandas que você não vai saber como fazer. Mas a questão é se mostrar disposto e pegar o problema e encarar. É só assim que você vai se desenvolver como programador. É entrando no olho do tornado e saindo. Você vai ter duas opções. Ou você vai ser engolido pelo tornado, ou você vai sair de lá como um herói, cada vez mais forte. Então, assim, na nossa área, isso é muito comum. Você sempre vai se desenvolver porque você vai ser forçado a certas situações, não tem jeito. E por último, meu jovem padawan, é não desistir. Programação é frustrante. Eu sei, vai ter bug, vai ter código que não funciona, vai ter entrevista que não dá certo, mas quem continua, mesmo com todas essas quedas e persiste, é que chega no objetivo final. Se o seu objetivo é ser programador e você quer isso, você vai focar na especialidade, seja front-end, back-end, e você vai respirar isso, você vai acordar pensando nisso, você vai fazer todo o seu tempo livre nisso. Se você tem um trabalho por fora e está tentando migrar, beleza, no seu horário de trabalho ali, você trabalha, normal, mas toda a sua hora extra, seu lazer, tudo, você vai ter que dedicar para isso se quiser entrar, vai ter que se sacrificar. Então, mesmo o mercado diferente, ainda há espaço sim para aqueles que realmente querem. Falta pessoas qualificadas, você pode achar essa frase um absurdo, mas sim, falta pessoas de confiança, pessoas qualificadas, pessoas que realmente estão respirando programação, entende? E não só estão querendo uma fatia do bolo, porque é uma área que paga um pouco acima da média e tem condições de trabalho boa. Se você entra com esse pensamento, você dificilmente vai durar muito tempo na área, vai se frustrar muito fácil e vai acabar saindo. Mesmo diferente, o mercado ainda fica reservado para aqueles que entendem como funciona e se adaptam ao jogo, não tem jeito. E antes de encerrar, eu vou deixar aqui uma dica bônus, que pra mim é uma das dicas mais importantes que você tem que ter, não só na área de TI, mas pra sua vida toda, que é: tenha network. Não adianta só estudar escondido em casa, esperando que alguém descubra você.
Conhecer pessoas na área, principalmente comunidades, eventos, grupos no Discord, LinkedIn, tudo isso abre portas que você nem imagina. Mas não vai só achando que é chegar pedindo vaga ou forçando amizade com o recrutador no LinkedIn. Não, não. O segredo é agregar valor. Compartilhar coisas que realmente são relevantes. Não mais um post genérico com uma tela de código no LinkedIn, mas algo que realmente vai agregar valor na vida das pessoas, e isso te trará visibilidade e notoriedade, onde os recrutadores vão ver realmente aquele cara é diferente e logo vou fazer uma proposta para ele. Não necessariamente nessa ordem, mas nunca faça nada pensando numa recompensa. Quem faz um bom network hoje, planta oportunidades que podem ser colhidas no futuro. E é isso, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Vou trazer mais alguns vídeos na área para sanar algumas dúvidas que eu vejo que a galera sempre tá perguntando. Então, comentem o que você achou, se você acha que faltou alguma coisa. É isso, na descrição eu vou deixar o Instagram do canal e segue lá. Vamos que vamos pra cima.